E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar dessa vitória no sábado, ontem, né, à noite. Flamengo 1, Bahia 0. Um jogo que o Flamengo foi bem no primeiro tempo, né? Começou bem, tendo chance. Com 10 minutos de jogo, 7 minutos, né, que foi o tempo que saiu o gol do Flamengo. 5 chances de gol, né? Então o Flamengo deu uma blitz no Bahia para abrir o placar logo e ter uma vantagem e conseguir controlar o jogo, né? Então, assim, o primeiro tempo foi muito bom do Flamengo, tá? O Bahia teve algumas chances, porque eu disse no vídeo anterior que o Bahia ia ter chance, porque tem bons jogadores. Tem o Jean Lucas, que pensa muito bem o jogo, né? Tem bons jogadores, mesmo eles estando com reservas, né? Mesmo eles estando com alguns... preservando, pensando na Libertadores na próxima quarta-feira. Pessoal, assim, o público do Maracanã foi muito bom. Foram 59.009 pagantes, 62.204 presentes e uma renda de R$ 3.504.502,05. Foi um grande público, isso que a diretoria tem que rever, né? Tem que continuar fazendo isso, baixando o preço dos ingressos para o Maracanã lotar e ter grandes públicos como foram ontem, né? Esse é o segundo maior público do Flamengo, porque o primeiro foi contra o Corinthians, né? No 4-0. Falar um pouquinho dos jogadores, né, gente? Quem se destacou, quem não se destacou. Ó, o goleiro Rossi, um dos melhores em campo. Ele fez uma defesa no segundo tempo que não estava impedido, na minha opinião. Era gol do Bahia, do Luciano Rodrigues, né? A gente ia tomar um empate. E ele defendeu o chute do jogador cara a cara. Era só ele o goleiro. Era o jogador do Bahia e o goleiro. E ele defendeu o chute do Kaique no primeiro tempo. Foi muito bem, um dos melhores em campo, o goleiro argentino. Varela errou alguns passes, mas ok, fez um jogo ok. Errou alguns lançamentos, alguns passes no segundo tempo, principalmente, né? Mas foi um jogo ok. Léo Ortiz também um grande jogo, um dos grandes jogadores da partida, né? Um grande jogo, dando passe, controlando, se antecipando aos jogadores do Bahia, né? Foi muito bem. Léo Pereira fez um bom jogo, Alexandre também foi bem, foi bem. Pulgar tava bem, até sair se machucou, né? Sentiu a posterior da coxa, né? Uma pena, um grande desfalque pro Flamengo. Tomara que não demore muito, seja nada grave, pra ele voltar logo. Everton Araújo entrou ok, né? Algumas perdas de bola ali no meio de campo. Um pouquinho assustado, mas entrou bem. Entrou ok, fez um jogo ok, não comprometeu não. Alan começou bem, saiu aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas fez tava bem no jogo. Luiz Araújo fez um jogo ok. Gerson não foi bem, na minha opinião. Deixou a desejar o Gerson. Arrascaeta, o melhor em campo, que fez o gol, né, da vitória. Teve outra chance para fazer gol, né? Mas foi o melhor em campo, na minha opinião. Pedro apareceu pouco pro jogo. Michael foi ok. Deu assistência pro gol do Arrascaeta, né? Às vezes ele chuta de longe. Algumas chances que eu não sei se ele quis cruzar ou que ele quis chutar pro gol, né? Teve um no segundo tempo. Mas fez um jogo ok, né? Em comparação com o que vinha fazendo nos outros jogos, foi ok o jogo. O Wallace deu um fôlego pro ataque, né? A gente tava cansado do time já. O Bahia tinha mexido 3 vezes. E a gente precisava dar uma resposta, né? E ele entrou e foi bem, recuperou algumas bolas, levou perigo. Não foi perigo, incomodou o ataque do Bahia, né? Assim, incomodou a defesa baiana, né? BH, Bruno Henrique, participou pouco do jogo, né? Pressionou lá alto, incomodou os zagueiros, mas participou pouco do jogo. Não sei se é porque ele tá jogando fora da posição dele, mas ele já fez grandes jogos como centroavante, né? Ele entrou no lugar do Pedro, né? E ele tava no lugar do Pedro, né? E Cebolinha teve uma chance que foi bloqueada no segundo tempo. Então é isso, gente. Assim, pra ter resumo, né? O Flamengo fez um bom jogo? Fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Em comparação com o que vinha fazendo contra Central Córdoba e Cruzeiro, foi um bom jogo, né? Melhorou, evoluiu. Mas ainda tem bastante a evoluir, tem que melhorar mais, tem que fazer um jogo completo. No segundo tempo, o Flamengo só teve 4 chances para fazer gol, né? No primeiro tempo foram 10. Caiu, tem a questão física, tem a questão de controlar o jogo, porque tava ganhando, não queria se expor, tem tudo isso, tá? É uma maratona muito grande, aquela coisa toda, né? Mas é isso. Vamos torcer para que na quinta-feira, próximo jogo do Flamengo pela Libertadores. Quinta-feira contra a LDU, que a gente faça um grande jogo e consiga ganhar o jogo e entrar na zona de classificação da Libertadores. É isso, gente. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, compartilhe aí, comente o que vocês acharam do jogo. Quem foi o melhor na sua opinião? Quero saber, quero ler o seu comentário. É isso, valeu, até a próxima.